Os poderes dos Cavaleiros de Deus realmente são algo de outro mundo. Shamrock e Gunko já nos deram um vislumbre de um poder além da compreensão, mas eis que então que temos duas novas Akumas no Mi apresentadas e elas são quebradas. Tudo porque elas foram feitas perfeitamente para o mais doce e puro sofrimento da humanidade. Quer saber tudo dos poderes dos nobres do mundo e o passado de Loki? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Pô, depois do capítulo desse não tem como. Que capítulo insano. As Akumas no Mi, The Somers e o Kirin. Olha só, eu achei bem quebrado, pra ser sincero. E o melhor de tudo, né? São frutas, não são poderes concedidos por Imusama, como o do Gorosei. Como é que funciona isso daí? Bom, trouxe umas explicações aqui e uns conceitos muito legais de como o Oda tá trabalhando muito bem esses nobres, esses vilões que você ama e odeia ao mesmo tempo. Mais ainda, Loki, usando venda desde jovem. Qual que é o segredo aí por trás do Loki? Tem muita informação boa nesse vídeo, só que antes de eu falar, claro, aquele momentinho alura pra você. Galera, tá chegando mais uma edição do maior evento gratuito de programação do Brasil, um dos mais aguardados pela comunidade tech, que é a imersão Dev da Alura. Durante 5 aulas gratuitas você vai aprender sobre lógica de programação e vai desenvolver 5 jogos básicos, onde cada projeto te leva para um novo nível de conhecimento de uma forma divertida e totalmente prática. Você vai aprender a programar do zero, criando a versão digital de jogos como o desafio da ponte de vidro, pedra, papel e tesoura e até um quiz inspirado no Show do Milhão. Tudo isso com o apoio de professores com experiência no mercado. Conteúdo gratuito para você aprender a desenvolver jogos, meus amigos. Não dá para deixar passar. As inscrições são por tempo limitado, então garanta a sua participação agora clicando no link que eu deixei fixado aqui no primeiro comentário. Corre porque tá acabando mesmo. E olha só, o futuro é agora e com a Alura você tem um atalho direto para ele. Pronto, recado dado. Vamos lá falar tudo sobre One Piece 1143. Então vamos lá, meus amigos, nosso capítulo começa na escola da Morsa. Jaguar de Sal está tentando impedir as crianças adormecidas de seguirem a seta de Gunko. Ele tenta parar as crianças mesmo escutando os alertas de Nico Robin sobre o professor que foi ferido quando tentou fazer o mesmo. Bom, e Sal acaba por pagar o preço. Ele não consegue tocar as crianças porque elas estão envoltas em videiras espinhosas invisíveis, fazendo Sal machucar as suas mãos. Temos a professora avisando os gigantes da vila sobre as crianças que caíram em um sono profundo e repentino e as outras que estão caminhando sonâmbulas e saindo de perto da escola. Junto disso, misteriosas feras emergiram de dentro da floresta. Os gigantes simultaneamente têm que lidar com as crianças sendo sequestradas, mas também com o incêndio causado por Loki. E então enviam o esquadrão de bombeiros para lidar com o fogo causado pelo ataque de Ragnir. Mas o Sval, o navio voador deles, é destruído na floresta pelos mortos-vivos gigantes criados pela imaginação das crianças. Jaru, Dory, Kashi e os gigantes da vila ficam em choque ao ver os monstros enormes que emergem da floresta. Vemos também que a Nami, o Sop e o Frank estão reagindo a essas notícias sobre a escola e o fogo. E eu gosto do Oda aqui nomeando o galho que está em chamas como oitavo galho. Uma referência clara aos 9 mundos que Yggdrasil abriga na sua mitologia. Mudamos então para a floresta e vemos os 3 Cavaleiros de Deus fazendo uma refeição em uma mesa luxuosa enquanto observam o caos na escola da Morsa. Sam Somers está gargalhando por conta dos danos causados a Sal quando ele foi perfurado pelos espinhos. E ele continua seu monólogo após ser ignorado por Gunko e diz que esse é um evento crítico para fazer as suas emoções crescerem mais. Porque o amor é paixão e a paixão vai fazer você abraçar os espinhos, pois ele se torna mais visível quanto mais perto você estiver. Se os gigantes tentarem abraçar as crianças, seus filhos, os espinhos vão matá-los e as crianças vão ter que testemunhar seus próprios pais sofrendo para tentar alcançá-los, observando eles morrerem de perto enquanto soltam seus próprios gritos. Uma fala bem pesada aqui do Somers, né? Enquanto o Somers fala, vimos que algumas videiras aparecem no seu braço direito e então descobrimos que o Somers tem o poder de uma Akuma no Mi, a Iba Iba no Mi. Ele é o Homem Sarça. E vamos lá, galera, parece que acertamos realmente o poder do Somers, né? Assim como quando o Kirin surgiu com aquelas bolhas de sono,
O Oda já colocou os Somers ali com o cabo da sua espada envolto em espinhos e ele ostentando uma rosa nas vestimentas. Então a Iba Iba no Mi é bem interessante. Iba vem de Ibara, que significa flor espinhosa em japonês, e por isso que ele é chamado de Homem-Sarça. Sarça é o nome daquele arbusto de rosas, então é um lugar cheio de espinhos. E é legal como as referências das falas dos Somers casam com essa fruta. Amor e dor casam com rosas e espinhos porque acabam sendo dois lados da mesma moeda. E eu gosto como essa fruta dos Somers ela é muito típica de um dragão celestial que conhecemos desde o princípio da série. Essa Akuma no Mi ela é criada para impedir que alguém fique próximo da pessoa que mais ama. E eu nem quero imaginar que tipo de coisas doentias Somers fez com ela aos seus escravos de Mary Joyce. Imagine ele tendo uma família inteira de escravos como servos. Uma família como a de Bartolomeu Kuma. Impedir as pessoas de se tocarem no meio da miséria é sem dúvidas algo para elevar os níveis de ódio que nós sentimos pelos nobres do mundo. Agora, se tem uma coisa boa desses personagens é a dinâmica deles, tá? O Oda ele é muito bom com vilões. O Somers é vil e brada sobre a dor que ele está causando com a Gunko, mas ela só ignora e o Somers se irrita pela forma estoica dela e sua arte de não se importar. Gunko é quem aponta o caminho das crianças de fato com suas setas e ela faz elas andarem pela estrada principal através da vila, fazendo com que os gigantes se sintam impotentes para detê-las, já que não podem tocá-las. Kirigan percebe que eles não têm sal suficiente, ou seja, não tá nem aí para os outros, né? E ele menciona isso para os Somers. Então aparece uma nuvem sobre a cabeça dos Somers quando ele imagina o sal. Kirigan então usa o seu poder para colocar os Somers para dormir e puxa o sal da nuvem de sonhos de São Somers. Descobrimos que Kirigan tem o poder da Ryu Ryu no Mi modelo Kirin, uma Zoan mítica. Kirigan é um humano que manifesta sonhos e uau, esse poder ele é muito legal, até porque sempre imaginamos que a coisa de transformar sonhos em realidade era um poder ligado a Nika, né? Mas ao que parece está nas mãos de um dragão e mais ainda de um nobre mundial. E é muito legal aqui porque o Somers ele agradece pelo sal saído diretamente dos sonhos e pergunta também sobre os monstros de sonhos que ele havia manifestado dos pesadelos das crianças. E aqui um parênteses, no original japonês o Somers chama de demônios de Muma, que pode ser uma referência aos monstros de Ampamen, que é um dos animes mais populares infantis do Japão. Inclusive, se você não sabe, Saitama de One Punch Man é inspirado pelo visual de Ampamen, é bem legal. Bom, a Gunko ela se torna quase como uma criança ali enquanto está degustando a comida feita de sonhos desse Kirigan. Ela acha extremamente saborosa, só que o Kirin explica que tem um gosto muito bom, só que não fornece energia porque toda essa comida vem de sonhos. E assim, uau galera, essa aqui é a verdadeira crueldade, tá? Porque se o Somers impede pessoas de se tocarem, imagine se o Kirin elevar isso a níveis extremos. Sua comida de sonho tem um gosto maravilhoso, mas não fornece nutrientes. Imagine isso com os escravos. Depois de passarem fome por dias, a sua habilidade vai dar a eles toda a comida que eles sonharem. Vai ter um gosto incrível, maravilhoso, mas eles nunca vão se sentir satisfeitos e eventualmente vão morrer de fome, cercados por toda a comida falsa com que podem sonhar. A fruta do Kirin é surreal. Eu tô achando ela bem quebrada inclusive, tá? Mas eu acho que também deve ter um lado bem ruim dessa fruta, uma fraqueza, que talvez o Kirin ele não consegue controlar o sonho das pessoas. Eu acho que é aqui que mora a sacada para derrotar ele, tá? Então teoricamente as coisas que ele pode criar desses sonhos podem ser contraproducentes e até perigosas para ele mesmo. Somers então reclama que o jogo deles está muito fácil, já que eles podem transportar facilmente as crianças, mas a Gunko alerta que algo inesperado ronda a ilha, já que o Imperador Luffy também está em Elbaf. Os Cavaleiros de Deus notam que as crianças estão no 8º galho e indo em direção às chamas. Só que o Somers diz que se o grupo não conseguir terminar o jogo e morrer queimado, bom, eles vão fazer o próximo grupo de criança tentar. É incrível a construção desses personagens, né? É uma verdadeira montanha russa, o quanto você se impressiona com eles, com seus poderes, para depois levar um soco e voltar à realidade de como eles são demônios
literais que não se preocupam nem mesmo com crianças indo em direção à morte certa. É absolutamente fantástico esses dois novos poderes também e muito problemáticos, viu? Porque o do Somers pode ser rompido se a pessoa afetada pelos espinhos tiver um haki forte para quebrar, assim como o Lao e a fruta da doença lá que o Doc Ki usou nele. Mas sabemos que são poucos aqui em Elbaf que tem esse nível de haki. Agora a do Kirin eu achei mais problemática ainda, tá? Porque para não cair no sono eu acho que só usando o haki de visão para antecipar o Kirin, que ele emite umas ondas ali que fazem o alvo adormecer. E se isso acertar, bom, é sono na certa. Mas vamos então ao ápice, no submundo de Elbaf, onde o Loki ele tenta ameaçar de matar todo mundo e que ninguém consegue levantar Ragnir. Bom, isso é legal porque temos a confirmação aqui de por que o martelo estava amarrado com o Loki e não levaram para outro lugar, né? É realmente o conceito do Mjolnir. E fica ligado quando o Sop levantar esse martelão aí, hein? Fica só vendo. Bom, resta a dúvida também de por que não pode mover o martelo. Eu creio que deve ser uma Akuma no Mi, tá bom? Uma fruta mítica que inclusive traz esses raios. Mas lembrem que o Oda ele é bom em subverter nossas expectativas e trazer coisas novas e místicas. O Loki continua seu discurso de vilão que vai obliterar todo o Reino do Sol e os seus moradores, mas o Luffy ele tá mais preocupado com as feridas do Loki do que com suas ameaças. Hairudin avisa o Luffy para se afastar, senão ele vai ser eletrocutado. Loki então começa a usar Ragnir novamente, invocar um relâmpago, mas o Zoro grita pro Luffy impedir o Loki já que as feridas dele estão a um fio de serem mortais. Luffy então usa uma nova técnica, o Uze Fuzen, que é o Arm Balloon. É muito semelhante ao Rone Fuzen que ele sempre usou, que é o Bone Balloon, mas o Luffy coloca ar aqui dentro do seu braço, muito parecido com o Gear 3. O Luffy então acerta o corpo do Loki com um soco bem leve e o Loki cai inconsciente. Luffy então implora aos gigantes para ajudarem o Loki, ele diz que não quer assistir ninguém morrer, não importa que tipo de pessoa seja. Gerd e os gigantes acabam concordando com os pedidos. Gerd então trata os ferimentos de Loki, ela diz que vai levar meses até ele se recuperar totalmente, o que me soa aqui algum tipo de configuração para que Loki não tenha um poder total nesse arco ou que tenha alguma cura milagrosa aparecendo aqui, principalmente lá no nível astral que a gente ainda não conheceu. Vemos o Loki sem o capacete e podemos ver a marca dos gigantes ancestrais que ele herdou do seu pai. Então vemos um flashback sobre Loki, Hairudin e o Rei Harald. Primeiro, o rosto do Rei Harald está bem sombreado, mas ele ainda tinha os dois chifres naquela época. Hairudin parece semelhante a quando vimos ele no flashback da Big Mom, já Loki era mais alto que Hairudin naquela época e seus olhos também estavam cobertos com bandagens. Eu acho que o fato do Harald ter os chifres ainda nessa época mostra muito bem como isso aconteceu após o envolvimento da Madre Carmel, porque o Harald, ao que parece, tinha orgulho desse sangue ancestral. Tenho certeza que foi a Madre Carmel que plantou a sementinha de dúvida no Rei Harald, que levou ele a tirar os seus chifres e até mesmo levar Elbaf a um risco iminente de uma invasão do governo mundial quando ele começou a enfraquecer os próprios gigantes. Pode anotar, tem mão da Madre Carmel envolvida aqui. O Harald diz para os seus filhos que ambos são preciosos e que ele deseja que eles se deem bem e que eles possam cuidar de Elbaf quando ele se for. Então depois disso vemos que o Loki ele era capaz de derrotar o Hairudin facilmente, mesmo quando eles eram crianças. O Loki, olha só isso daqui galera, ele tá usando um Kanabo como arma, só que esse Kanabo é muito parecido com o do Kaido. Sim, o Loki, eu tenho quase certeza que está usando aqui o Hasaikai. Isso aqui para mim é mais uma confirmação de que o Kaido é o terceiro irmão e filho de Harald também. Por isso que o Kaido é um Oni, ele tem também sangue de gigante ancestral. Eu fiz um vídeo disso, tá? Eu vou deixar aqui no card, mas o fato do Loki usar uma arma tão distante da cultura de Elbaf não foi à toa na escolha do Oda. Isso é fantástico. É ele no seu melhor, deixando aquelas migalhas de pão pra gente seguir as trilhas de boas teorias concretas. Kaido, filho bastardo de Harald, herdando uma arma que o Loki está usando é simplesmente surreal. Esse flashback deve passar cerca de 60 anos atrás, 40 anos atrás. Com os Rocks, o Kaido já estava com essa arma, muito possivelmente uma herança deixada pelo Rei Harald. Depois disso vemos que o Loki ele fazia muito bullying com o Hairudin, dizendo que de jeito nenhum ele iria aceitar um fracote como um irmão mais velho. E lembrando também que ele era um bastardo, que não era um filho verdadeiro do Rei Harald. E falando que Hairudin vem de uma linhagem contaminada por conta da mãe dele, né? E de volta ao presente, Hairudin fica furioso e pega um machado ali pronto para matar o Loki, já que ele nunca vai perdoar o Loki
por falar mal da sua mãe e também matar o seu pai. E apesar da fúria de Hayrodin, Loki fala com ele calmamente. Hayrodin fica em choque quando escuta as palavras de Loki. E Loki diz o seguinte: se você tiver tempo para se envolver em seu drama pessoal, olhe para toda a floresta e me diga se realmente acredita que eu mataria nosso pai a sangue frio. Você realmente não acreditou nisso, certo? E uau, galera, olha só. Olha como isso se conecta à fala do Kaido sobre os humanos odiarem os Onis. Pode ter sido que os humanos causaram a morte do Hiyarod e por isso que o Loki tá usando Haisaikai, galera. Isso aqui é uma conexão muito braba, é muito legal isso daqui, tá? Mais um capítulo fantástico com muita informação. O primeiro aqui, além da arma do Kaido, acho que uma das partes mais intrigantes da cena de Loki criança é que ele já tinha os olhos vendados. O que aconteceu com ele? Será que ele tem 3 olhos? E agora que eu penso um pouco nisso, será que os humanos não podem ser todos descendentes de gigantes e diferentes tribos de humanos têm atributos diferentes? Temos as tribos das pernas longas, braços longos, temos Onis com chifres. Então eu acho que não é inconcebível que em algum momento gigantes e humanos tenham divergido em sua linhagem. Agora uma explicação incrível de por que o Loki está vendado desde criança é que ele pode ter nascido abençoado com um haki de observação muito poderoso. E ele pode ser semelhante ao Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, que usava uma venda para diminuir a quantidade de informação que os seus olhos divinos conseguiam enxergar. Loki talvez veja a Matrix do mundo, a voz de todas as coisas. E olha que isso faz muito sentido, porque temos Enel, que era um monstro, né, com o seu mantra, só que ele combinava com sua fruta. Ele tinha um haki de uma escala de uma ilha inteira. Ele chegava a ler pensamentos, mas claro que isso era somado ao poder da fruta, que decifrava a parte elétrica dos pensamentos. Só que em Skypiea temos outro prodígio, Aiza, que olha só, ela tem o maior potencial de haki de observação que já vimos até agora. Sim, meus amigos, muito maior do que qualquer lenda. A Aiza, ela era uma criança com haki de observação natural, que parece estar sempre ativo. Ela conseguia acompanhar os movimentos do Enel, que estava se balançando como um raio sem nenhum problema. Estamos falando de uma garotinha com 0 de treinamento em luta e apenas um dom natural. E eu gostaria de chamar a atenção que o Loki pode ter o mesmo conceito, mas por ser gigante isso é potencializado. Notem que antes de ser atingido pelo Luffy aqui, ele já estava dizendo que perdeu o round, ou seja, ele pode ter usado a visão do futuro. Lembrem também que ele previu os ataques da Gunko e do Shamrock e até narrou eles antes de ser acertado. Agora some que Shanks derrotou ele 6 anos atrás e é chamado de assassino do haki de observação. Olha só, será que a alcunha do Ruivo vem de literalmente ele derrotar Loki, que em tese teria um haki de observação tão invencível que só pode ser suprimido por Kairoseki, ou então um haki do Rei Supremo como o do Ruivo? Legal isso, né? E por fim temos a nossa teoria corrente de que Loki realmente não matou o Rei Harald. Tá praticamente confirmado depois dessa fala, né? Eu estou um pouco feliz que o Loki não seja retratado exatamente como um cara legal e esteja fazendo jus ao seu nome de ser um mentiroso. É incrível o quão bem Loki está enganando a nós, leitores, né? Ele tem esses painéis incríveis fazendo nós pensar que ele é realmente uma grande ameaça apenas para ser tudo um blefe. Ele está realmente vivendo de acordo como o Deus da trapaça. Resta saber agora qual é sua próxima jogada. Que capítulo incrível, galera! Sensacional! As frutas dos Cavaleiros de Deus são fantásticas. Eu gosto que são frutas, né? Não são poderes concedidos por Imusamma, o que mostra que eles não têm realmente uma proximidade a mais. Só que a marca do abismo pode significar algo a mais. Isso é bem interessante, né? E o Loki, por que ele tá vendado desde criança? E Haisaikai, você acha que ele tá com a arma que era do Kaido? Eu acho que sim. Tem alguma teoria? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, ó, deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.